boa tarde. Estamos começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre a cidade, programa que é uma produção da Urban Systems e que tem ao meu lado aqui a nossa convidada dessa edição, Paula Faria, sócia-diretora da Sator, empresa que promove o evento Airport Infra Expo e Aviation Expo. Paula, como vai? Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo ótimo, muito obrigado pela sua presença no Urban View. Agora mesmo, antes de iniciar o programa, a gente estava agradecendo aqui a Paula, porque ela está há poucos dias do início do evento aqui e abriu um espacinho na agenda para conversar com a gente. E o nosso olhar da semana, que é o tema sobre o qual vamos conversar com a Paula, é aviação regional. Qual a importância do desenvolvimento desse setor para o Brasil e para os municípios? Nós vamos falar dentro desse tema, entre outros assuntos, sobre como será esta quarta edição do Airport Infra Expo e Aviation Expo. Também queremos saber qual a importância dessa feira e o que ela trará de novidades para esse setor. E também, depois da concessão dos 5 maiores aeroportos nacionais, temas inclusive que a gente já abordou aqui no Urban View, o foco agora está no desenvolvimento dos aeroportos regionais. Tudo isso a nossa convidada vai nos contar nessa edição. E agora com vocês, Sandra, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gilberto? Bem-vindo, Paula. Obrigada. E bem-vindo a você também, que está com a gente em mais uma edição do Urban View, seja via AltV, seja via site da Urban Systems. Bem-vindos. Eu quero convidar vocês para começarem a mandar suas questões, comentários. Você pode participar ao vivo aqui do Urban View. O e-mail para você participar, urbanview@urbansystems.com.br, ou por meio da nossa enquete também, que você já conhece, você volta lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje para você votar: você é a favor que os aeroportos regionais sejam administrados pela iniciativa privada? São 3 opções. A primeira opção, não, a aviação civil deve ser tarefa do governo. Segunda opção, em termos, o ideal seria um modelo misto. Ou terceira opção, sim, só a iniciativa privada vai conseguir agilizar este investimento. Lá no final do programa a gente traz o resultado e a Paula comenta o resultado com a gente. Sandra, nós temos também a agenda Urban View, né? Tem um monte de eventos acontecendo aí, inclusive a própria feira aqui, que é o próprio evento, né, que a Paula vai falar. E eu queria que você contasse para quem está nos assistindo quais são os eventos que temos programados aí. Pois é, muita coisa interessante, viu, Gilberto? Dos dias 11 ao dia 13 de setembro, a ADIT, Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil, promove a 4ª edição do Complan, Seminário Internacional de Comunidades Planejadas. Eu, inclusive, estarei lá no Complan amanhã. O evento acontece no Secov de São Paulo e terá a participação do Tomás Assunção, presidente da Urban Systems, em 2 painéis que acontecerão no dia 11 de setembro, com os seguintes temas. O primeiro tema, novos projetos de comunicação planejada, o que está acontecendo. Comunidades planejadas, o que está acontecendo pelo Brasil. E o segundo tema, o mercado de loteamentos no Brasil, o que esperar nos próximos anos. Mais informações você pode acessar no site do evento, www.adit.com.br/complan. Bom, a outra lembrança também, nesse mesmo evento, a ADIT Brasil lançará seu primeiro livro com o tema central Comunidades Planejadas. A cerimônia de lançamento acontecerá no primeiro dia do encontro, dia 11, contando com a presença do Tomás Assunção da Urban Systems, que inclusive é autor de um dos capítulos. Muito bem, e o evento sobre o qual vamos falar no programa de hoje, que é o Airport Infra Expo e Aviation Expo, reúne players e especialistas nacionais e internacionais para a discussão dos próximos passos do setor. Agora que as concessões e ações emergenciais mostraram resultados nos maiores aeroportos do país, afinal de contas a gente não teve nenhum grande problema na Copa do Mundo, né, que muita gente vaticinou aí que a gente ia sofrer uma grande vergonha com os nossos aeroportos, mas de qualquer maneira o mercado volta a sua atenção aos próximos passos. E entre esses próximos passos estão os aeroportos regionais. Os aeroportos regionais foram temas de várias edições do Urban View, que você pode procurar dentro do site urbansystems.com.br. Tem vários convidados que vieram falar conosco aqui. Esses aeroportos regionais agora devem receber recursos para impulsionar a sua modernização operacional, segundo o que me consta, pelo menos, que é a promessa do governo federal, né? Então nós vamos conversar com a Paula Faria, que é sócia-diretora da Sator, que vive e respira esse ambiente, tanto sobre esse evento, como também sobre a importância do desenvolvimento desse setor para o Brasil e para os municípios. Paula, eu vou começar perguntando justamente da feira, né, do evento. Como é que vai ser a 4ª edição do Airport Infra Expo e Aviation Expo? O que vocês estão preparando? Como é que foi a experiência desses 3 eventos anteriores? Conta um pouquinho da história, de que vocês estão
preparando de surpresa aí? Então, bom, só para fazer um comentário sobre a Copa, a única surpresa foi o jogo da Alemanha, né? É. Tudo bem. Os aeroportos nos surpreenderam lá. Que para muitos não foi surpresa, né? Por incrível que pareça. Pois é. Enfim, a quarta edição da Airport mudou novamente. E a cada ano que a gente organiza essa feira e o seminário, a gente percebe que as mudanças acontecem na mesma velocidade que o setor vem mudando. Por quê? Quando a gente fez a primeira edição, que foi em 2011, a Secretaria de Aviação Civil nem tinha sido criada, né? Não existia ainda, as concessões também não. E na nossa feira foi anunciado a criação da Secretaria de Aviação Civil e as concessões, as primeiras concessões foram anunciadas e o leilão aconteceu naquele mesmo ano, em outubro. Então, em 2012, a gente já tinha as primeiras concessões, que ainda nem tinha nome, né? Ainda não era Gru Airport, ainda era Invepar, que foi o grupo que ganhou junto com a AXA, que é a operadora da África, que foi parceira deles nesse projeto, e o aeroporto de Brasília, com a Inframérica, que foi o aeroporto 2000 com a Engevix, e o aeroporto de Viracopos com o Triunfo, com uma operadora francesa, a Aegis. Então, a gente começou em 2012 já falando de concessão e em 2012 a gente começou a falar sobre o conceito de aeroporto cidade. A Aerópolis. Na verdade, Aerópolis foi um conceito que foi desenvolvido pelo Cassarda, que é um professor, e ele já fez vários eventos e publicações e fez algumas consultorias, inclusive no Brasil, para o aeroporto de Confins, para o secretário de desenvolvimento de lá, o Ataíde. E foi quando a gente começou a olhar para esse conceito, inclusive trazendo os municípios para entender a importância do desenvolvimento da cidade. Porque até 2011, antes das concessões, os municípios sempre entenderam os aeroportos como um problema para a cidade. Porque ele traz um custo, principalmente para cidades menores, porque ele tem uma série de exigências que acabam encarecendo bastante para o município manter o aeroporto, e uma série de outras coisas que faziam com que o nosso ambiente de negócios voltado para o aeroporto não fosse entendido como um aeroporto cidade, como um catalisador de desenvolvimento social. O pessoal, quando falava em aeroporto antigamente, falava assim, pô, vai vir barulho, né, confusão, trânsito, né? A visão realmente acho que tanto dos administradores como da população local é sempre uma fonte mais de problemas do que de soluções. Sim, mas você vê que até isso é uma coisa que Guarulhos, mesmo Guarulhos, Congonhas, quando o aeroporto, quando ele foi criado, não existia toda aquela população no entorno. A população veio, inclusive, pela geração de empregos que o aeroporto passou a criar a partir da localização dele. E aí a gente tem esse problema, então as pessoas chegam porque se atraem pelos empregos que o aeroporto proporciona para a comunidade, mas ele passa a ser um problema para a comunidade também, porque ele traz esse problema de barulho, problema de poluição, uma série de outros fatores, e aí as pessoas que foram atraídas por um motivo acabam se incomodando pelo mesmo motivo. Então a gente começa a trabalhar um pouco essas questões. É quase que uma readequação do tecido urbano em torno do aeroporto, né? Saem moradores de áreas residenciais próximas ao aeroporto porque se incomodam com a movimentação aérea e terrestre, mas também chegam hotéis, operadores logísticos, armazéns, quer dizer, chega todo um misto, digamos assim, um mix de atividades que estão em torno de um aeroporto, né? Quer dizer, o bônus pode ser maior que o ônus. Então, na verdade, a gente começou a trabalhar esse bônus e a gente se sente responsável por isso, com a realização do evento também, porque a gente traz essas questões para os municípios. A gente também convida os prefeitos e os secretários, a gente discute o papel do aeroporto como catalisador de desenvolvimento social a partir da atração de investimentos, a partir da identificação da vocação desse aeroporto. Então, se eu tenho um aeroporto que tem uma vocação de turismo e eu identifico essa vocação, eu posso atrair investimentos de hotéis, de uma série de outras empresas a partir da identificação dessa vocação e do investimento disso. Dentro de por exemplo, de uma rota turística. Com certeza. Ou de uma rota logística, com certeza. Né? Agora, então vamos falar um pouquinho, quer dizer, pelo que você contou, o evento Airport Infra Expo e Aviation Expo é um evento recente, né? Nós estamos na quarta edição, é o quarto ano, né? Sim. Mas mesmo assim ele já vem fazendo parte dessa história e já vem influenciando positivamente essa história. O evento ele tem três acontecimentos importantes, né? Ele tem a feira, então na feira a gente tem
uma série de expositores que trazem tecnologias, serviços e equipamentos para aeroportos e para diversos segmentos, porque o aeroporto ele tem desde a parte de controle de tráfego aéreo, a parte de operações, a parte de ground handling, que é toda a parte de manuseio de bagagem, todos aqueles fornecedores que ficam carregando as bagagens para a gente, leva para a esteira, toda a parte de TI e automação. Então, quando você chega, você agora já faz o check-in pela internet, tem o código, tem integração, isso tudo é um sistema integrado de TI e automação e tem diversos fornecedores que trabalham para que isso aconteça e que estarão presentes na feira. Equipamentos, carros de transporte de bagagem, caminhão de incêndio. Né? É um universo enorme, bem grande, bem técnico. Então, na feira a gente tem a exposição dessas empresas. Paralela à feira, a gente organiza e realiza rodadas de negócios, então a gente leva companhias aéreas e os compradores de aeroportos, tanto os grandes, as concessionárias, como a Infraero, como aeroportos regionais, para fazer reuniões agendadas por nós, através do sistema que a gente desenvolveu dentro do evento, e seminários, workshops, que é toda a parte de promoção de conteúdo, em que a gente discute tanto o desenvolvimento dos aeroportos a médio e longo prazo, junto com o governo, quanto questões mais pontuais hoje que interessam para quem está dentro do aeroporto. Então, a gente tem 8 workshops e 2 plenárias. Então, o evento também traz todo tipo todas as pessoas que trabalham com esse universo também participam do evento. Quer dizer, um evento bem completo no sentido de que ele abrange todos os 3 pilares da história, né? Quer dizer, são os fornecedores, é quem opera, quem fornece produtos e serviços para os aeroportos, é a rodada de negócio entre esses operadores, companhias aéreas, etc. e tal, e também a geração de conteúdo, a discussão de conteúdo, o surgimento de novos olhares e novas contribuições sobre o negócio. Exatamente. Muito bem. Que novidade dentro da você já tem uma programação estabelecida, obviamente, para essa feira. O que você destacaria entre as novidades dessa programação? Eu acho que a maior novidade, nos 3 primeiros anos, a nossa discussão girou muito em torno das concessões. Do que as concessões trariam de benefício para nós, usuários, o que isso ia impactar em custo, o que isso ia impactar para o próprio governo com relação ao Infraero, que detinha até então o monopólio de todos os aeroportos, como essas questões iam se acomodar a gestão pública com a gestão privada. Isso já aconteceu, a gente viu que funcionou bem e agora a nossa discussão são os aeroportos regionais, porque a gente tem um país muito grande que precisa de integração e a gente precisa que a malha, que hoje tem diversos aeroportos que estão funcionando, mas não tem voo regular, que a gente adapte esses aeroportos para que os voos regulares aconteçam. Então, esse ano a nossa novidade é trazer essa discussão para os aeroportos regionais. Como é que o governo está investindo? Como é que vai ser a gestão do aeroporto? Porque a gente tem o primeiro investimento já foi anunciado, 7,6 bilhões em 270 aeroportos regionais que foram selecionados a partir de um critério de 100 quilômetros. A cada município tem que ser atendido num raio de 100 quilômetros por um aeroporto. Então, esses aeroportos já foram identificados, os investimentos já estão acontecendo através do Banco do Brasil. A Secretaria de Aviação Civil fez uma parceria com o Banco do Brasil, que já fechou a primeira fase de projeto e agora eles já começam... Esses investimentos estão sendo, efetivamente, já estão acontecendo? Já estão acontecendo. Né, o governo atual parece ter uma certa tendência a anunciar um plano que nunca normalmente se concretiza, né? Quer dizer, isso já está efetivamente, você consegue perceber que isso efetivamente está se transformando em realidade? Os aeroportos, curiosamente, estão funcionando. Né? Não sei se... Impulsionados também pelo aumento da aviação executiva, talvez, né, no Brasil? A aviação executiva não tem um impacto tão grande para esse desenvolvimento, né? Ela tem uma demanda, mas ela é infinitamente inferior à aviação comercial. Então, ela não deflagraria esses investimentos. Esses investimentos aconteceram porque em 2010 a gente teve apagão, né, porque a gente tinha uma demanda que já começou a crescer, na verdade de 2010 para 2011 a gente teve um aumento muito grande na demanda de passageiros e os nossos aeroportos não estavam mais comportando. E eu não sei se vocês lembram nessa época que tinha sempre nos jornais, principalmente em Guarulhos, aquelas filas enormes, você demorava 5, 6 horas só para conseguir passar pela Polícia Federal. Então, essa situação que fez com que o governo encomendasse, nessa época, em 2010, um estudo para a McKinsey, que foi apresentado na nossa feira pelo líder desse projeto. E nesse estudo, ele recomendou uma série de mudanças
no modal aéreo para o governo. E aí, a partir daí que as coisas definitivamente aconteceram, mas a Copa foi uma grande incentivadora, porque você tinha na linha do tempo um ponto que você tinha que resolver até aquele ponto. Então, acho que os aeroportos, diferente de outros setores que foram anunciados investimentos e não aconteceram, eles aconteceram porque os aeroportos não tinham como receber a demanda projetada para a Copa. Na verdade, não tinha nem mais como atender a demanda que já estava acontecendo no mercado doméstico. Então, eu acho que por isso, que nesse caso específico, os investimentos aconteceram e estão acontecendo. Agora, deixa eu perguntar algumas coisas que são curiosidades nossas aqui. A primeira questão, a gente ouve e lê na mídia, né, que as grandes companhias aéreas, então leia-se Gol, TAM, Azul, né, elas disputam muito essas linhas mais rentáveis, as chamadas, assim, a briga por slots nesses aeroportos, Rio, Confins, Galeão, etc e tal. É uma disputa muito grande e elas tendem, em nome da rentabilidade, em nome do resultado, elas tendem a cortar as linhas que não são tão rentáveis. Sim. Se eu tenho um projeto de quantos aeroportos regionais você citou? 270. Que vão receber investimento. 270 aeroportos regionais que vão receber investimentos, quem seriam as companhias a operarem voos regulares para atender esses polos? Então, aí nós vamos entrar num outro assunto que está relacionado ao plano do governo. O plano do governo, quando ele anunciou o plano de investimento em aeroportos, ele anunciou 3 medidas. A primeira, as concessões, que aconteceram, as 3 primeiras, aconteceram também agora, aconteceram as últimas, Galeão e As últimas Confins, duas, Galeão e as últimas Confins. duas, Galeão e Confins. E começaram, o investimento nos aeroportos regionais começaram a partir da contratação dos projetos, e agora já saiu do Banco do Brasil a contratação das construtoras para construir esses primeiros aeroportos, fazer as primeiras adequações indicadas nos projetos. Mas o terceiro ponto do programa é um incentivo, um subsídio para a aviação comercial, para ela voar para esses destinos que eventualmente não seriam rentáveis para a aviação. E aí entra um assunto que é bem polêmico e a gente tem tem várias opiniões sobre o assunto. Eu tenho a minha, mas eu prefiro dizer o que todo mundo está dizendo, sem dizer qual é a minha, não é? Porque, enfim, eu não tenho tanta certeza ainda de qual é o rumo certo, na verdade. Então, a minha opinião ainda não está tão formada com relação a esse assunto. Quais são as opiniões com relação a esse assunto? Se a gente vai ter um subsídio para a aviação comercial, como ele vai se dar? Quer dizer, ele vai se dar para essas companhias aéreas que existem, elas têm aviões muito grandes. Elas precisam voar com pelo menos 50% dos assentos fechados para ela poder pagar aquele voo. Se eu tenho um avião com 180, 190 lugares, exatamente. Como é que eu, sabendo que aquele destino vai ser, aquele destino, a demanda para aquele destino é pequena, o governo vai subsidiar 50% desse avião? O ideal era que a gente utilizasse aviões menores, então a ATR ou mesmo o Embraer 145, mas a gente ainda não tem companhia aérea que consiga fazer esses voos e que tenha esses aviões. Então, aí tem uma questão que precisa ser equacionada. Agora, também existe uma oportunidade de mercado também. Enorme, mas a gente sabe também que isso já aconteceu no passado e várias companhias aéreas regionais foram criadas e elas fecharam num tempo muito curto também. Porque a gente sabe, é fato notório que operar uma companhia aérea é algo difícil, né? Muito difícil. As margens são pequenas, os custos são grandes, a questão da tecnologia. Mas me parece também que a gente tem exemplos nos Estados Unidos, por exemplo, onde você tem uma centena de companhias pequenas, né, que operam voos regionais com aviões pequenos. E esse modelo, de repente, quer dizer, o que é melhor? Você subsidiar uma grande empresa, né, que nem você falou, a comprar aviões menores e pagar caso não tenha voo, ou é melhor você estimular o surgimento de novas companhias aéreas? Bom, eu acho, assim, eu tendo a apoiar, a pensar que um caminho que para mim parece mais viável para essa questão é, em primeiro lugar, a gente estimular o ambiente de negócios. Estimular o ambiente de negócios não acontece através de subsídio. E aí a gente pode fazer isso entendendo quais são esses destinos, conversando com esses municípios, abrindo oportunidade para novas companhias surgirem, fazendo empréstimos para essas companhias comprarem os aviões com um custo muito baixo e a gente assim estimular para que o mercado seja criado. E não que a gente tenha que manter
essas linhas por um determinado período, aí o governo muda, a política muda e tira, essas empresas fecham. E pior, esses municípios que passaram a ter um município, que é ter um voo regular, deixam de ter. Então, eu acho que a gente precisava estruturar melhor para ter Mas a gente plano tem de experiência, por fundo. exemplo, a TAM, né, que talvez muitos que estejam nos assistindo não se recordem disso, mas ela nasceu como táxi aéreo Marília, né? O comandante Rolim criou, era uma empresinha pequenininha, ele comprou um avião, fazia esse transporte em cidades do interior do estado de São Paulo. A Azul, que hoje disputa o mesmo mercado com as grandes companhias, também nasceu com uma proposta de tentar atender ao máximo o regional, pelo menos operar em aeroportos regionais, com o aeroporto sede dela é Viracopos, né? Uhum. Quer dizer, não seria mais interessante você estimular essas novas TAMs, digamos, esses novos táxis aéreos Marílias? Porque também tem um fator também que me chama a atenção. Eu já viajei bastante, já fui para muita cidade média, né? Uhum. Onde o pessoal fala assim, quando tem voo, aliás, tem um companheiro de trabalho meu, de um cliente, que ele mora em São José do Rio Preto. Tem um voo, parece que é servido pela TAM, de São José do Rio Preto, São Paulo. Segundo ele, é briga de tapa para conseguir lugar no voo, porque não tem, né? Só tem, os caras põem poucos voos, quer dizer, por outro lado, a gente percebe que existe uma demanda também muito forte. O Brasil cresceu economicamente, tem mais dinheiro e quem vive hoje nessas cidades médias tem mais poder aquisitivo para comprar uma passagem de avião. Uhum. Então, a junção desse aumento de demanda, de gente disposta a pagar por uma passagem de avião e a possibilidade de você ter aeroportos regionais reformulados e bem de boa operação, digamos assim, não colabora para que essas novas ou novos como é que se fala, novos players entrem nesse mercado, mesmo de empresas estrangeiras? É difícil responder isso, né? Porque muitas pessoas comentam que quando tem um destino que passou a ser operado por uma companhia menor, companhias, muitas delas já fecharam, mas as poucas que restaram identifica um destino e ela começa a fazer aquele destino. Quando ela começa a crescer e começa a ter um número de passageiros, começa a pagar a operação, as grandes companhias aéreas vão e colocam um avião para fazer aquele mesmo destino com preço muito baixo e mata aquele pequenininho, que obviamente não tem condições de manter aquele voo porque ela não consegue competir. E depois de um tempo, quando aquela demanda muda, aquela companhia aérea maior simplesmente deixa de fazer aquele destino. Então, a gente também, no livre mercado, a gente tem muito disso. As grandes protegem ao máximo o seu mercado. A entrada de novos concorrentes. E os pequenos não têm nenhum fôlego exatamente pelo motivo que a gente já falou. Ou seja, é um trabalho de regulação do mercado que deve ser feito pelo governo, Sim. que é um trabalho de regulação muito complexo, de chamar assim. E aí, nesse momento, eu começo a achar que o subsídio pode funcionar se ele tiver muito bem detalhado, se ele realmente favorecer o desenvolvimento de um mercado, se ele favorecer destinos e municípios. Então, esse é um projeto que tem que ser feito com muito cuidado, ele tem que ser avaliado considerando muitos critérios para que a gente não favoreça alguns mercados e que a gente consiga, de fato, fazer um modelo de negócios que desenvolva, de fato, a aviação regional. Agora, você falou, por exemplo, que na feira acontece sempre seminários, workshops, que são disseminados a experiências e técnicas nacionais e internacionais sobre a viabilização de negócios aeroportuários de aviação comercial em geral. Você viu nesses 4 anos de feira, ou tem previsão de acontecer nessa 4ª edição, algum estudioso, alguns estudiosos que estejam tentando mapear como é que foram essas experiências lá fora para tentar trazer um modelo que possa ser estudado e debatido aqui no Brasil? É interessante ter trazido isso, porque a gente vê numa evolução desse evento. No primeiro ano, 80% dos nossos palestrantes eram internacionais, porque a gente não tinha nada para falar aqui. Então a gente trouxe diretores da IATA, nós trouxemos muitos CEOs de aeroportos, de Incheon, que foi considerado o melhor do mundo por muitos anos, de Charles de Gaulle, da Fraport, que tem o aeroporto de Lima, que sempre foi considerado um dos melhores da América Latina, dos aeroportos regionais nos Estados Unidos, enfim. E todas essas pessoas disseram como os nossos aeroportos poderiam se tornar aeroportos que atendessem essa demanda de forma eficiente, etc. No segundo ano, esses cases internacionais a gente já começou a diminuir, porque a gente já começou a ter gente aqui para falar sobre a experiência que passou a ser desenvolvida no Brasil.
No último ano, ano passado, a gente tinha 30%, 20% de palestrantes internacionais. Esse ano, a gente tem alguns palestrantes internacionais para trazer esses cases, mas a gente já começa a explorar o que a gente está fazendo aqui. Então, por exemplo, a gente tem um workshop de TI e automação. Todos os cases que a gente trouxe de TI e automação eram de aeroportos internacionais, ou com empresas ou com o próprio representante do aeroporto trazendo para cá como é que ele fazia a automação daquele aeroporto. Esse ano a gente vai mostrar o case do GRU, o case do Inframérica e o case de Viracopos, porque eles já contrataram uma série de fornecedores que já têm essas tecnologias disponibilizadas nos aeroportos. Então, a gente já começa a falar do que está acontecendo aqui. E aí, só para terminar essa questão, eu tenho bastante orgulho desse ano conseguir trazer missões de fora para visitas técnicas dos nossos aeroportos. Porque eu participei de várias missões convidadas pelo governo britânico, alemão. Onde você, Brasil, foi lá, ia lá ver conhecer o funcionamento do aeroporto. Mudar, na verdade, Sim, essa balança. sim. Você tem essa projeção, quer dizer, nós irmos para eu passei 3 anos visitando Heathrow, outros aeroportos com essas missões. E esse ano eu estou trazendo, Consulado Britânico apoiador, 8 empresas que vão fazer visita técnica em Galeão. No Galeão, no GRU e Viracopos, organizadas por nós, para eles verem o que a gente está fazendo aqui. Então, isso eu já considero um passo importante, uma mudança bem grande em 4 anos aí de... Agora, ainda dentro desse contexto de aviação regional, você falou da aviação executiva, que na sua visão representaria uma pequena parcela desse movimento. No entanto, a gente tem dados que a aviação executiva no Brasil é uma das que mais crescem no mundo, né? A venda de aeronaves hoje é complicado, você tem fila para comprar aviões às vezes, da Embraer e de outros fornecedores. A gente recebeu aqui, eu não sou muito bom de memória, a Sandra que normalmente me ajuda nessa história, mas é o presidente da BAG, que é a Associação Brasileira da Aviação Geral, que representa a aviação executiva no Brasil. Né? Ele falou bastante dessa necessidade, porque a aviação executiva que ele fala não é só o jatinho do executivo engravatado que sai daqui para ir para o Rio, mas a aviação executiva no sentido de aviação agrícola, né? Toda aviação que não é a aviação comercial de passageiros está representada. E eu me lembro que nesse programa foi assim, muito se falou sobre a má infraestrutura que a gente tem hoje nessa questão e quanto que o crescimento desse setor é travado por essa falta de infraestrutura. Eu mesmo já viajei muito de jatos executivos a serviços de clientes e tal, e o piloto fala assim, bom, de onde que eu vou fazer escala, porque esse aeroporto é ruim, esse aqui não tem abastecimento, ou para sair do país eu preciso parar numa fronteira, tem que chamar o cara da Polícia Federal para sair de casa para vir fazer a saída do país, enfim, é complicado. Você acredita que esse olhar para a aviação regional agora vai também impactar e vai trazer talvez reflexos no melhor desempenho da aviação executiva? Com certeza. A questão da aviação executiva, na verdade eu comecei a trabalhar com a aviação executiva, né? Fiz por muitos anos um BROA Fly-In, que era um encontro de proprietários de aeronaves dentro de uma fazenda, a Labasse, que eu fiz por alguns anos, e depois que eu entrei na aviação comercial. Então a minha história começou com a aviação executiva. A aviação executiva ela sofre muito nos grandes aeroportos, porque em função do fato de a gente não ter disponibilidade nem para aviação comercial, os primeiros a serem expulsos dos grandes aeroportos foram os jatos de aviação executiva. Já a aviação executiva, ela consegue chegar em aeroportos, principalmente bimotores, tem uma série de aviões que conseguem chegar em fazendas com os King Air da vida, os King Air da vida chegam em qualquer porto. Qualquer coisa. Então, a aviação executiva, com relação à aviação regional, ela tem mais acesso do que a aviação comercial. Então, obviamente que ela se beneficia sim, porque uma adaptação de um aeroporto faz com que empresários que têm aviões de um porte maior, ele consiga chegar também. Mas a aviação executiva, ela consegue chegar nesses rincões do nosso país, porque se tiver uma pista de terra, uma pistinha, ele consegue chegar dependendo do porte do avião. Então, acho que ela se beneficia sim, mas os aeroportos regionais, a adaptação dos aeroportos regionais para a aviação comercial beneficia ainda mais a aviação comercial. Eu acho que a aviação executiva, ela se beneficia da estruturação de toda a malha, porque na medida que a gente estrutura toda a malha, ela consegue também chegar nos aeroportos maiores, porque a gente consegue ter uma capilaridade maior
e ela consegue ter, a partir daí, slots nos grandes aeroportos, que esse é o maior problema da aviação executiva. Então, você compra um jato, compra um Legacy, um Global, Você gasta 10, 15 milhões de dólares. e você não pode chegar em Congonhas. Aí você, em Jundiaí, a você não Sandra mesmo chega. comprou um Legacy outro dia, gastou 12 milhões de dólares, comprou usado ainda. Aí Não ficou tem onde complicado, estacionar o né? jato dela, ela teve que Tá um parar problema no muito Paraguai. lá. sério. Bom, agora como é que fica a questão da administração portuária, né? Esse projeto desses todos esses aeroportos regionais é infraero, é um modelo misto com a iniciativa privada, a iniciativa privada vai poder comprar um aeroporto, reformar esse aeroporto e operar esse aeroporto com licença do governo. Como é que fica essa questão da administração portuária? Essa é a melhor pergunta. Pergunta de como é que Pergunta de $1 milhão. De $1 milhão. A pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta. Por quê? Aguardem, olha a resposta da Paula. Não sei se eu tenho a resposta para $1 milhão, mas eu tenho algumas possibilidades, assim, que eu acho que o governo vai acabar... Na verdade, eles estão considerando já essa questão da gestão, que é um grande gargalo. Por quê? A gente sabe que muitos municípios que vão receber o investimento não têm condições de fazer a gestão daquele aeroporto. Às vezes ele não tem nem não consegue nem conhecimento técnico para fazer, às vezes. Ele às vezes tem tanta dificuldade já com a própria cidade, com questões mais básicas, educação, saneamento, etc. Creche, que o aeroporto escola. é o último problema dele, a última questão que ele vai Aí vem a questão, considerar. não basta o governo federal ir lá montar um lindo aeroporto e entregar na mão Exatamente. da prefeitura, porque a chance de em 2, 3 anos estar caindo nos pedaços é grande. É grande. A gente percebe que muitas prefeituras estão se movimentando, estão entendendo a importância do aeroporto, estão percebendo que se elas investirem, elas podem ter um retorno financeiro, inclusive, da boa gestão desse aeroporto, mas ainda é uma minoria. A gente está falando de 270 municípios. Desses 270, talvez 50 tenham condições de fazer uma boa gestão. Uma das questões que estão sendo encaminhadas pelo governo é a criação da Infraero Serviços. Né? A Infraero Serviços está se associando a uma grande operadora internacional. Então, agora tem duas que eles devem definir entre a ANEA, que é a espanhola, e a Fraport, que é a alemã, para ser parceira e trazer a experiência deles para juntos oferecerem esse serviço para os aeroportos regionais. Acho que se eles conseguirem estruturar essa proposta, eu acho que pode ser bem interessante para a gente, porque a Infraero ela tem um ativo, ela tem muitos e muitos anos de experiência na gestão do aeroporto, e trazer um operador desse porte para somar com essa experiência pode ser bem positivo. Por quê? Porque essa gestão dos aeroportos aconteceria também com parte desse custo da gestão também viria desse subsídio. E esse dinheiro vem de onde? Das concessões. Então, na verdade, é um movimento que se retroalimenta. Então, as concessões trazem lucro para a operação e esse lucro é utilizado para os aeroportos que são deficitários. E aí a gente consegue manter o sistema funcionando sem ônus para o governo. Então, esse modelo, na teoria, me parece bem interessante. Óbvio que alguns desses aeroportos podem ser rentáveis. E aí muitas empresas, muitas operadoras estão interessadas que eles sejam também concedidos. Isso também está sendo considerado, mas a verdade é que a gente ainda não tem nenhuma decisão na mesa. A gente tem várias possibilidades, mas a gente ainda não fechou em nenhuma. É óbvio que quando você fala de um operador de aeroporto, iniciativa privada, se eu tiver, eu esqueci quantos aeroportos previstos no plano? 270. Se eu tiver 270 aeroportos, vão ter, que você falou, 5, 10, 15, 20 que podem ser altamente rentáveis, né? Sim. E, obviamente, que esse grande administrador aeroportuário vai se interessar na concessão desse aeroporto que pode dar uma boa rentabilidade. Mas eu fico pensando o seguinte, por exemplo, você tem um aeroporto, numa área rural lá onde planta soja, ali no Mato Grosso, etc. e tal, numa cidade qualquer lá. E ali você tem vários produtores de soja que têm dinheiro, né? Todos eles têm aviões, por exemplo. Aí o pessoal se cotiza e fala assim, vamos criar uma empresa para a gente administrar aqui o aeroporto de Sojalândia, né? Pelo que eu sei hoje, esses empresários, digamos, que podem se constituir, têm dinheiro, podem montar uma empresa para bem administrar o aeroporto, que serviria à população local, de repente com voos fretados ou regulares, e a aviação executiva com aviões próprios e aviões agrícolas e tal. E o que eu sabe, esse grupo não pode montar essa empresa e administrar o aeroporto. Confere?
Na verdade, a gente já tem algumas iniciativas que deram certo e eu acho que o governo está se inspirando nisso para replicar esse modelo, né? A gente tem 3 aeroportos executivos que foram projetos da iniciativa privada e que foram aprovados. Um deles a construção já se iniciou, que é o Catarina, que fica em São Roque. Tá. O aeroporto do Penido, que é o Aerovale, que fica em São José dos Campos, ele já está em fase final de finalização da Esteve aqui pista. conosco no Banview também. E a ARP que ainda não deu certo, porque o projeto que é do André Scaff e do Fernando Botelho, eles não tiveram ainda liberação ambiental do espaço que eles escolheram lá em Parelheiros. Mas a Secretaria de Aviação Civil autorizou a construção desses 3 aeroportos. Então eu acho que a gente está caminhando para esse modelo, de que se houver interesse da iniciativa privada, vai ser possível fazer sim a gestão do Eu lembro que há aeroporto. alguns anos eu perguntei para um especialista no assunto, eu falei assim, se eu tiver uma área que todos os estudos mostram que seria perfeita no aeroporto, eu sou proprietário dessa área, eu tenho dinheiro para montar um aeroporto, eu monto um projeto com os melhores projetistas do mundo, com os melhores equipamentos, etc e tal. Se eu quiser fazer esse aeroporto, eu posso? E eu me lembro que há anos atrás a resposta foi não pode. Só quem pode fazer era o governo federal na época. Hoje já tem essa Na verdade, possibilidade. É que tem um monte de questões para serem consideradas na construção do aeroporto. O aeroporto é um equipamento público. Então, se você quiser fazer um aeroporto privado, você pode fazer. Tanto que a gente tem... Sim, mas é só para receber suas aeronaves ou de convidados. Não, e você pode também receber, mas não aviação regular. Tá. Quando você quer ter um aeroporto para aviação regular, você tem que ceder o espaço para a União. Tem uma série de questões que por ser um equipamento público e o aeroporto, você não pode mudar de ideia. Então você vai, então daqui 10 anos eu não quero mais seu aeroporto, eu vou mudar de ideia. Então essas questões que eram mais complicadas para você conseguir fazer um aeroporto. Todos esses projetos de aeroportos regionais são aeroportos pensados para a aviação comercial regular. Tem que atender tem que ter voo de carreira, digamos assim. Sim. Todos eles. Sim. Esses aeroportos, os 3 executivos que eu mencionei, eles são aeroportos executivos, mas já existe o precedente de eventualmente eles receberem aviação regional também. Então, como eu te disse, eu acho que o governo está olhando para isso e caminhando para uma adequação em que a gente vai ter mais a iniciativa privada presente na gestão dos aeroportos. Muito bem, o Urban View de hoje está entrevistando Paula Faria sobre o tema aviação regional, qual a importância do desenvolvimento desse setor para o Brasil e para os municípios. Nós vamos para a última pergunta do nosso programa, porque o nosso horário já está chegando ao final, que é o seguinte, eu sei que uma pesquisa exclusiva será lançada nesta feira. Exatamente. O Passarinho nos contou. Exatamente. Sobre o que ela é, que novidades você acha que ela deve trazer? Essa pesquisa, ela é bem interessante do ponto de vista de tudo que a gente tratou aqui, que existe essa decisão do governo nos 270 aeroportos, de investir nos 270 aeroportos, mas quais são os aeroportos que de fato podem se desenvolver economicamente, independente do subsídio do governo? Então, posto isso, a gente fechou uma parceria com a Urban Systems, que fez uma pesquisa inédita, e essa pesquisa resultou num ranking, em que a gente demonstra 100 aeroportos, com 4 indicadores, um que considera a questão de infraestrutura, pista e outras questões relacionadas à infraestrutura do aeroporto, uma segunda que é passageiros, carga, e uma quarta que é receitas acessórias. E a gente então estipulou uma série de indicadores para cada um desses 4 grandes indicadores, e o resultado disso foi um ranking em que a gente consegue aí identificar desses aeroportos que vão receber investimento, quais é que podem de fato se beneficiar e trabalhar para que esses aeroportos cresçam e se integrem à malha principal e a gente conseguir estruturar essa malha aérea tendo mais capilaridade com o desenvolvimento desses aeroportos. Sandra, ela acabou de dar como se fala, oportunidade para um próximo Brasil. Ela e o Tomás vão ter que apresentar o resultado dessa pesquisa. Que eu estou louco para saber quem é o primeiro lugar do ranking, você não pode falar. Não posso ainda, contar. Puxa vida, vai ser apresentado Você na pode feira. ir lá no dia 17, está convidado para abertura, e o Tomás vai apresentar esse ranking e você vai descobrir pessoalmente. O site, então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da feira. Então, o site da feira é www.airportinfraexpo.com.br. Lá você tem informação de todos os seminários, os palestrantes, os expositores, enfim. E se precisar falar conosco, o telefone é 11 30 32 5633. Então, só lembrando para quem está nos assistindo que
O evento acontece entre os dias 17 e 19 de setembro no Expo Center Norte, aqui em São Paulo, certo? Muito bem. Sandra agora vai contar pra gente o resultado da nossa enquete. Olha, acho que aconteceu uma coisa inédita aqui no resultado da nossa enquete, viu, Gilberto? Eu não me recordo de ter dado esse resultado em outra edição, não. A pergunta que a gente fez foi o seguinte: você é a favor que os aeroportos regionais sejam administrados pela iniciativa privada? A gente teve um empate entre as três 33, questões. 33. Exatamente. 33% disseram não, a aviação civil deve ser tarefa do governo. 33% também disseram em termos, o ideal seria um modelo misto. E também 33% disseram sim, só a iniciativa privada vai conseguir agilizar este investimento. Quer dizer que o pessoal está ainda, como é que se diz, em dúvida aqui. Em dúvida, na verdade essa pesquisa modificou online muito. aqui o resultado da pesquisa. Modificou bastante Ó, durante acabou o de ter um programa. voto, hein? Mudou, hein? Ó, 29% não, a aviação civil deve ser tarefa do governo. 29% em termos, ideal seria um modelo misto, que é online, então a gente pode consultar aqui, pode ter tido um voto agora, já mudou esse Tá resultado. vendo? 41% dizem sim, só a iniciativa privada vai conseguir agilizar esse investimento. Eu quero saber a opinião da Paula sobre isso daí. Se é só governo, o ideal é um modelo misto ou não deveria ser concedido na iniciativa privada, eles operam e... ok. Em 2012, a gente lançou uma missão e uma visão para o nosso projeto. Nossa missão era catalisar o desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária. Acho que a gente está conseguindo cumprir com a missão. E a nossa visão era até ao menos um aeroporto entre os 30 melhores do mundo até 2021. Porque na pesquisa mundial a gente está lá no último lugar, a gente nem aparece. Então Deus agora, te ouça. vamos ver. Deus me ajude nessa missão, estamos precisando. E quem é o protagonista do nosso projeto? É o usuário. Por quê? Porque se você pensar as concessionárias dos aeroportos têm um interesse, as companhias aéreas outro, enfim, cada um tem um interesse. E nós que somos usuários, o que a gente quer? A gente quer ter um aeroporto que funcione com melhor preço. A gente quer preço que seja rápido. Posto isso, eu acho que não tem como a gente ter a privatização total desse setor. Por quê? Porque é um equipamento público, a gente precisa de uma regulação, a gente precisa de uma proximidade do governo. Então, um modelo misto, para mim, eu acho que é o ideal. Maravilha. No qual eu concordo também, eu acho que ali nem tanto ao chão, nem tanto ao céu. Né? Sim. A gente, o ideal é que o governo conceda essa operação e fiscalize essa operação para que ela tenha a melhor relação custo-benefício Até do porque, usuário. diferente dos outros modais, o transporte aéreo, ele requer um acompanhamento de segurança muito rigoroso. E a iniciativa privada, a gente sabe que muitas vezes ela está olhando muito para a questão da receita e ela pode deixar de acompanhar com o mesmo rigor algumas questões que para a gente que anda de avião são super importantes. Então, acho que o modelo misto atende melhor a nós, usuários. E a verdade é que todas, você vai me confirmar, isso é uma pergunta para você, eu imagino que todas as previsões e predições para o setor de aviação seja de crescimento constante e cada vez maior, porque Sim. o transporte aéreo tende cada vez mais a se popularizar, tende cada vez mais a ficar acessível para um maior número de pessoas, crescer no número de aeroportos, no número de aeronaves, quer dizer, assim como a gente viu nos anos 50 surgir as estradas no Brasil e depois a explosão do transporte rodoviário, toda cidade que se presta tinha que ter uma rodoviária, provavelmente nós vamos chegar em algum momento do futuro onde praticamente toda a cidade teria que ter seu aeroporto. Sim, sim. É isso? Eu acredito que quanto mais demanda, eles conseguem ter o menor custo a gente coloca mais gente voando produz mais, então acho que ele se retroalimenta e beneficia a todos. Então, eu acredito que a gente ainda vai crescer muito se a gente conseguir manter os preços baixos, né? Maravilha. O Banview de hoje chega ao fim. Recebemos hoje aqui a Paula Faria, sócia-diretora da Sator, empresa que promove o evento Airport Infra Expo e Aviation Expo. Antes de terminar, Sandra Lanza vai contar para nós quem é o convidado da próxima edição do Banview. Não perca o próximo Urbanview, que vai receber Márcio Malamud, da MapMal, empresa voltada para a realização de negócios imobiliários com foco exclusivo em imóveis comerciais, trabalhando o projeto desde a sua idealização, incorporação e até a administração de locações. Recentemente, a MapMal firmou inclusive uma parceria com a Granja Marileusa. Tudo isso e muito mais você encontra no próximo Urbanview, na próxima quarta-feira, dia 17, às 17h15, aqui no Urbanview, na UTV. Até lá!
bem, o Urbanville de hoje chegou ao fim. Eu agradeço a Sandra e agradeço principalmente a Paula Faria. Muito obrigado pela tua presença, Paula. E você já é a nossa convidada para retornar aqui para contar os resultados dessa quarta edição da Vera e também dessa pesquisa que parece ser muito interessante. Com certeza eu virei. E obrigada, eu agradeço vocês pelo convite. Sucesso. Obrigada. Gente, muito obrigado. Até a próxima edição do Urbanville, quarta-feira que vem, às 17h15 aqui na UTV. Até lá.